Salve, salve galerinha, começando mais um vídeo pra vocês. Esse é o canal Portugal na Prática. Eu sou o Arnaldo. Eu sou a Liliane. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, o porquê que a gente tomou a decisão que fez a gente vir aqui para a parte central novamente de Portugal, tá? E não continuar lá no Algarve. Mas antes, galera, para você que não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o seu like. Se você não fez cotação, já corre e faça sua cotação aí com a gente, tá? A gente vai estar atendendo vocês aí e disponibilizando a cotação para vocês aí no melhor preço e com a condição ótima para quem quer vir para imigrar com total suporte, beleza? Também vai estar deixando aqui no link da descrição, o link do nosso grupo do WhatsApp aqui na descrição. Galera, mas sem mais delongas, então bora pro vídeo. Galera, né, pra quem não sabe, há pouco tempo, né, a gente voltou aqui. Eu falo voltou por quê? Porque antes, né, de eu ir pro Algarve, tá, eu morei aqui nessa região central aqui de Portugal. Nada mais do que é aqui na região o estado aqui na verdade é Santarém, né? Só que eu morei aqui em Orem, a cidade vizinha aqui de Fátima, né? Também tem uma cidade aqui que é Leiria e tal, então é tudo pertinho aqui. Então eu morei nessa região aqui antes de ir lá para o Algarve, né? Antes de morar no Algarve, fiquei nessa região 2 meses, né? E acabei indo lá para o Algarve novamente, né? Porque já era o meu planejamento lá no Algarve. Então, galera, eu morei lá embaixo, né? Lá no Algarve, 11 meses. Graças a Deus, né? Tive bastante conhecimento, consegui me adaptar muito bem lá. Gostei muito do clima, né? Experimentamos de tudo lá, apartamento, caravana. Né, morar perto da praia, quarto. compartilhado. Então, assim, nesse período que a gente passou lá, a gente tem muita experiência, né, para falar sobre lá e tal. E assim, galera, eu confesso para vocês que é um pouco o coração apertado, né, que a gente veio pra cá, né, Liliane? É, porque a gente gostava de morar lá. O clima é bem parecido com o Brasil, o jeito, as casas, as pessoas, apesar de ser Portugal diferente, mas lá tem várias culturas, então a gente se adaptou bem lá. E lá, galera, como vocês sabem, né, quem acompanha a gente aqui há mais tempo, sabe que lá a gente morava numa caravana. O porquê que a gente optou em morar numa caravana é justamente porque questão da dificuldade de arrendamento lá. A gente até tinha encontrado alguns arrendamentos lá, a gente teve a oportunidade, tá, galera, de pegar casa ao ano lá, de achar apartamento ao ano, beleza? Só que, porém, eu sempre falo para vocês, eu nunca concordei com esse negócio aqui de Portugal, de arrendamento, de superfaturamento, porque eu não acho justo, né? Você ter que trabalhar ali um mês inteiro e dar praticamente ali um mês ali só para pagar arrendamento todo mês. Então isso aí, cara, a gente sabe que é uma coisa de Portugal que está sofrendo muitos efeitos colaterais com isso, né? Só que lá embaixo, além de ter esse efeito aí, né, a gente se deparou também com os aluguéis de verão. Daqui no quem acompanha no canal aí já viu alguns vídeos da gente no começo, a gente falando muito sobre os aluguéis de verão, né, que tinha lá. Que a gente chegou a passar por isso, a gente chegou a passar por um aluguel de verão, no caso a gente morou no inverno e no verão chegou onde que a gente não tinha para onde ir. E foi aí que a gente resolveu arrumar a solução que era a caravana. Então, né, galera, como a Lilian disse, a gente pegou e foi pra caravana, porque muitas das vezes a gente tava ali, né, no arrendamento, mas não sabia pra ir. Então, na verdade, o que pesou muito lá pra gente foi isso, questão de arrendamento, né? Tivemos algumas oportunidades, igual eu falei pra vocês, de pegar alguma coisa anual lá, só que, porém, com valor muito, muito, muito alto. Por mais que lá você ganha mais, né, a gente acha... E também tinha que dar muitos calções, sem garantia de receber. Para quem não sabe, acho que a gente até já falou no canal que a gente chegou a sofrer. Uma tentativa, Não seria na verdade, né? totalmente um golpe, mas a gente deu um calção e a gente não teve esse calção de volta. E é super normal. Muitas outras pessoas também sofrem isso. Então a gente ficou com medo, porque os lugares que a gente arrumou pediam muito calção. E tinha uns que nem davam contrato. Então, que garantia que a gente ia ter, que a gente ia receber? E é um dinheiro E é o muito que eu falo, suave. aquela vez, né, que a gente pegou, tem até um vídeo aqui explicando sobre isso, acho que chama Aluguel pra Tolo, uma coisa assim, eu não me recordo o nome certo do vídeo, mas se você dá uma olhada no canal aí, tem aí, né, a gente explicando que a gente tentou alugar uma casa lá, lá, né, e como era perto do verão, a pessoa queria 6 meses e tal, queria dar quase 3 mil e a gente não ia ter garantia nenhuma, não queria registrar contrato nas finanças. Dava mais que 3 mil, né? Era
era 6 de 650, se eu não me engano. Então dava um valor aí bem alto, né, para pegar a casa. A gente até pensou, só que aí a gente foi na época que a gente resolveu ir para caravana. Então assim, a gente morou na caravana, né, só resumindo para vocês lá, justamente por causa disso. A gente se sentia muito acuado sobre arrendamento. Só que é o que a gente fala, quando você vai pegando conhecimento, você, é igual falou, você vai pegando conhecimento, então você vai começando a conhecer um pouco mais, né? Com o passar do tempo você vai conhecendo pessoas, com o passar do tempo você vai conhecendo pessoas e vai surgindo oportunidade de coisas melhores. Isso é com o tempo. Você não vai chegar aqui com um mês ou dois e já vai encontrar oportunidades boas. Às vezes demora, a gente mesmo já vai. O Arnaldo já faz um ano, eu já vou fazer quase um ano, e agora que vai aparecendo pessoas, oportunidades que a gente vai encontrando. Mas o começo não é fácil. Então a gente juntou tudo isso, né, galera? A gente já morava numa caravana, até então a gente tinha se adaptado super bem na caravana. A gente gosta muito. Foi até um momento assim, que a hora que a gente vendeu mesmo a caravana, a gente. Não que a gente se arrependeu, mas você passa uma coisa na cabeça da gente que a gente revê todos aqueles momentos que a gente passou. A gente gostava de morar lá. Apesar de ser um lugar Um ali muito espaço muito limitado. limitado, né, para você morar. Mas assim, para você viver, no caso, era bom porque o espaço era muito grande, tinha piscina, área de churrasco, e a gente pagava somente 300 euros lá. Então, assim, pra gente, a gente morava num espaço pequeno, na verdade, a gente dormia, né? Porque a grande parte a gente passava trabalhando e na parte da noite eu ia ali, era fazer uma janta, tomar um banho e dormir, deitar. Então, o descanso ali, o espaço que a gente tinha era praticamente esse, era a nossa cama ali, né, e tal. Então, foi uma experiência ali que a gente gostou muito lá. Então, a gente estava se ajeitado, entre aspas, assim lá, né? A gente Mesmo, estava adaptado, né? mesmo que para alguns assim era loucura, né? Mas é o que a gente fala. Eu não ligo para ninguém, né? A gente não liga pro que os É, outros falam, e né? hoje a gente mesmo mora numa casa, a gente sabe que a gente, até agora a gente tá numa casa e a gente sabe que tem coisas que a gente não precisa, porque morar numa caravana, você sabe que quando você mora numa casa e você vai morar numa caravana, você vê que tem muita coisa que você não tem necessidade de ter. Até então, nessa parte, pra gente tava muito tranquilo lá. A gente tava bem se adaptado e tudo. E aí a gente não tinha problema nenhum, né? Mais sobre isso. Só que, porém, o que que acontece? Minha família resolveu vir, né? Então a gente já tava combinado há um tempo atrás que minha mãe ia vir primeiro e tal. Meu pai tem alguns problemas para resolver no Brasil sobre a aposentadoria dele e tal. Então ele fica meio assim de vir para cá agora. Então minha mãe gostaria de vir pra cá e tal, então a gente já tinha isso, né? E pra gente também, a gente sabia ali que a caravana ali, tudo que a gente fazia na caravana, a gente ficava ali, não tinha muito espaço pra você fazer e tal, então a A gente gente sabia que sabia era que provisório, né? tem um tempo ali, não sabia quanto tempo, Quanto mas por um tempo? tempo. Porque pesou, na verdade, foi tudo essas coisinhas. Aí, ou seja, a gente tava lá e tal, tava tranquilo, adaptado, só que porém o espaço sempre era pequeno. E aí a gente adquiriu também a nossa agência de passagem, então para fazer uma cotação eu já tava reclamando muito para ela, porque a posição ali que você tinha que ficar sentado na cama para mexer no Computador. computador, então você tinha que mexer no computador de lado. Então a gente foi indo aquilo, a gente começou ali, né, meio que querer congestionar. Aí veio também a questão do que? Da criança, né? Mais um filho e a Mais um filho gente que, ter que adaptar. para quem não sabe, a Liliane tá grávida também, já tá quase para ganhar. Então, assim, juntou essa questão também da Liliane estar grávida, correto? Juntou essa questão de que a gente já tava lá com o espaço meio comprimido. E aí minha mãe pegou e veio para cá. A princípio, né? E graças a Deus também a agência evoluiu e a gente precisava de um espaço maior, Sim, precisava sim, de sim. uma impressora, de montar um espaço para fazer algumas Então foi coisas lá não juntando. E o tinha. que que acontece? Aí minha mãe chegou. Né, minha mãe chegou, nós pensaram o quê? Não, beleza, tem duas camas, né, praticamente lá, que era um sofazão que virava uma cama gigante. Então foi, poxa, minha mãe dá pra ficar aí, vem minha mãe e minha irmã. Minha mãe dá pra ficar aí. Só que o que acontecia, galera? A gente via que não tava uma situação legal para praticamente cinco pessoas, né? Porque o Daniel era uma criança pequena, então a gente tava lá em 4 adultos, praticamente uma criança na caravana. Então minha mãe chegou ali ficar uma semana ali. Né? O que que aconteceu Foi. assim, um momento assim, que ali a gente tinha condição, sabe, de pagar uma casa, tanto é que hoje em dia a gente está numa casa, vocês vão ver a casa futuramente, a gente vai gravar um vídeo para vocês sobre isso aí, né? Então o que acontecia? A gente tinha condição ali
de pagar uma casa, de ficar num espaço melhor, sabe? E aí a gente pensa ali, poxa, é bom você guardar um dinheiro, é um lugar que a gente tá ali quietinho e tudo, é bom você fazer uma reserva, mas aí até quando, né? Que eu ia privar minha família. Eu pensei muito sobre isso, até quando eu ia privar minha família de desfrutar um pouco daqui. Porque, querendo ou não, né, eu já vim aqui um tempo que eu passei aqui sozinho, então já sofri um pouco. Depois a Liliane chegou, a gente sofreu um pouco, e depois a gente fomos lá pra caravana, a gente Mas estava é adaptado. a parte. Quando a gente chegou, a gente já estava um pouco mais. Quando eu e o Daniel chegamos, a gente estava um pouco mais adaptado, porque ele já tinha passado todo o processo de Já tinha passado dificuldade. todo o processo de A dificuldade. gente já não teve que compartilhar quarto por muito tempo. A gente morou no quarto acho que 2 semanas só, né? Aham, A gente já foi morar no compartilhar. apartamento, depois a gente já foi morar numa caravana, foi tudo só nosso. A gente não teve que compartilhar muito tempo. Então, algumas coisas já estavam muito adaptadas. E agora com a mãe dele, chegou mais ainda, né? É, Que ela morou aí o pouco que eu tempo. pensei, galera? A gente tem condição de pagar e tudo, só que eu falei, poxa, seria uma covardia minha também eu ficar me privando ali para guardar um pouco mais de dinheiro, fazer um pouco, é o que a gente sempre fala. No começo aqui você não deve ligar para o que os outros dizem, você tem que fazer o teu pé de meia, você tem que fazer tua graninha e tal. Então eu falei, poxa, às vezes a gente está com um custo aqui mais baixo, mas do jeito que está no momento, né? Como do minha mãe chegou, o problema da agência, com criança para chegar, a gente não tinha como ficar mais ali. Aquilo ali já dava para ver que não ia caber mais a gente ali, já não tinha mais, né? É, a gente estava levando ali por um tempo até resolver aparecer uma oportunidade melhor, né? Uma coisa que fosse vantagem pra gente também. Eu falei assim, poxa, né? Aí eu dava uma olhada na caravana, a gente puxou um coberto, eu dava uma olhada no coberto assim de plástico. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, poxa, né? A gente tá tranquilo aqui, a gente tá tranquilo, tá? Mas será que é isso mesmo que eu vim buscar? Será que é isso que a gente vai fazer? Então foi juntando tudo É, isso aí, foi pesando um pouco o meu psicológico. a gente vai pedindo direção para Deus, para Ele fazer as coisas, porque quando Deus faz as coisas, vai se ajeitando ali aos poucos. Tem coisas que acontecem que você não sabe explicar de onde é. E também algumas coisas que aconteceram, foi chegando muito mais pessoas no camp, É, então foi também. congestionando tudo Chegou no ali, verão, até então a gente tava tranquilo, né, porque também. morava só famílias, mesmo casais com filhos, era só família lá. E depois foi chegando outras Começou a pessoas, chegar outras pessoas lá no camp, sozinhas, sozinha, pessoa, mulheres, mulher, homens homem e tal, e solteiros, começou a ficar um negócio meio ruim. Né? A gente tinha um banheiro do camp também, né? Falando nessa parte lá, a gente tinha um banheiro do camp que a gente utilizava, né? Que tinha água quente, tudo e tal. Então começou pra você usar o banheiro, já começou a dar trabalho. Então muitas vezes você tinha que ficar esperando lá e tal. E aí você sabe. piscina, às vezes a gente não conseguia porque A gente não eles conseguia. faziam E aí, churrasco e assim, galera, ficavam lá. não é falando, não é mal da nossa nacionalidade, galera. Eu vou comentar um negócio aqui que é a verdade. Quando eu já falei pra Liliana, muitas das vezes eu prefiro ficar aqui sozinho, do que. Não, é sério, é sério. Muitas vezes eu prefiro ficar aqui sozinho, né, do que ficar com um monte de rodaiada de brasileiro. Porque o que que acontece, galera? Eu já vim pra cá procurar o que um pouco mais O tranquilidade para minha sossego, família, né? certo? Um sossego. Se eu quisesse a bagunça que era no Brasil, eu tinha ficado lá no Brasil. Sinceridade para você, a gente tinha ficado no Brasil. Mas não, a gente veio buscar um sossego. E o que que aconteceu? Lá no campo começou a chegar muito brasileiro, cara solteiro, mulher solteira, desses rolaiados. E aí começava lá funk aiada à noite, começou a dar um pouco de trabalho lá. Chegava domingo, a gente não conseguia utilizar a piscina porque ficava inviável. Eu ia usar lá uma piscina lá, vou dar um mergulho lá com meu filho, cheio de mulher com bunda pra cima lá. Certo? É sério, tipo assim, pô, isso aí, cara, é uma falta de respeito, você entendeu? E na verdade, assim, pô, não é bagunçado, a gente não queria um lugar desse, a gente quer um cantinho pra gente criar nossa família e tal, você entendeu? Ficava ruim, vamos supor, às vezes a Liliane queria usar o banheiro, tinha que ficar esperando lá os caras que tá tomando banho sair do banheiro, você entendeu? Então começou a ficar um negócio meio ruim lá pra gente, sabe? E aí começou a juntar esses N fatores que a gente já tinha dito. Então E eu aí o falei, dono do camping também já começou a colocar horário por causa do por causa da bagunça, né? congestionamento de pessoas, por causa da bagunça. Ele falou que começou a fazer barulho muito tarde da noite, ele começou a colocar horários. E às vezes a gente chegava um pouco tarde do serviço e não conseguia ali tomar um banho porque tinha horário. Fica muito Começou a ficar limitado. limitado. E então isso também foi peso. Porque assim, eu acho assim que a gente estava lá, então se a gente estava incomodado, a gente tinha que Tinha que sair. sair. Não ia ficar reclamando pro dono do lugar porque o espaço era dele.
Só que assim, igual eu falei, tava no inverno, tava tranquilo. Chegou no verão, começou a virar bagunça lá o camp, né? E você via que, cara, a E gente esse não quer ser preconceituoso porque são nosso irmão de nação, mas quem fazia bagunça lá eram os próprios brasileiros, entendeu? às vezes dava até confusão por causa disso. Não entre a gente, mas eles lá Entre mesmo. eles lá e tal. Então, assim, eu falei, cara, eu não quero, eu não vim pra cá pra isso. Né? Então ali a gente começou a ver que aquele espaço ali já não era o propósito que a gente estava procurando mais. Então juntou esses N fatores de criança, da minha mãe, da agência, da gente não ter espaço, do campo começar a super congestionar e tal. Então eu falei, galera, eu peguei e falei pra minha mãe, ó, não tem jeito, aqui o negócio tá estreitando. Minha mãe, não, mas vamos ficar porque é barato, aqui a gente gosta, aqui eu gostei também do Algarve e tal. Eu falei, não mãe, a gente não vai ficar, eu vou dar um jeito de ajeitar um lugar pra gente. E aí é onde que a gente fala, o conhecimento e sempre deixar as portas abertas, né, Liliane? É, por onde você passa. A gente acho que já falou, aqui a gente falou numa live sobre isso, galera. Sobre onde você passar, você deixar, mesmo que você queira sair, não saia. Não vá embora e deixe aluguel pro dono da casa pagar. Não quebre as coisas e vá embora. Não faça cagada, porque amanhã ou depois você nunca sabe Você para nunca onde sabe, você vai Portugal é voltar. muito pequeno. Portugal é muito pequeno e aqui você tá aqui hoje, amanhã você não sabe. É igual no Brasil. Igual quando a gente paga aluguel, a gente vive isso. Você tá aqui hoje, amanhã você não sabe. Aberto por onde você passar, porque a pessoa ela sempre vai lembrar de você na hora que você estiver Se você precisando. estiver precisando. Então o que que aconteceu, galera? Eu peguei e pus minha caravana para vender, né? E aí o Arnaldo surgiu na cabeça dele uma oportunidade de vir para cá, era um lugar que ele já conhecia. Isso. E aí ele pegou e conversou, né, com a pessoa. Isso, aí eu conversei com a moça aqui que tinha alugado o quarto pra mim, a Luana, né? Conversei com a Luana, né? Que tinha alugado o quarto pra mim aqui logo quando eu cheguei. E ela falou assim, Arnaldo, eu tô vendo uma. Vou esperar as motos passarem. Pra mim, conversei com ela, Luana, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu tô querendo sair daqui do meu campo. Você não sabe de alguma coisa aí? Aí ela pegou e ajeitou pra gente, né? Falou, não, eu sei de um lugar aqui, eu vou ver. Aí ligou pra um, ligou pra outro. Ia pegar um apartamento bem caro, que ela tinha visto pra gente. O Mas era apartamento muito, muito era, top o o apartamento era apartamento. muito bonito. Só que era caso de tipo uma imobiliária mesmo. Ou você tinha um fiador, você dava ali Aí, aí me um tanto de pediram, aí calção. pediram cinco meses e mais uma renda, né? No Isso, caso, eu tinha que cinco dar, tinha que ter calção, 6 vezes o valor, que era 750, ia dar quatro mil e 4.500, quinhentos 4.500 euros para entrar no apartamento, nesse apartamento aí. Era com contrato, tudo certinho. O rapaz era, assim, dono de empresas grandes aqui e tal. A gente sabe que a gente não ia tomar um golpe porque era tudo sobre contrato. Mas era um valor muito alto para se pagar de cara, entrar e dar. A gente tinha esse valor. Tinha Só porque a gente já que tinha vendido, tinha postado a caravana para vender e com 2 dias, galera, eu consegui vender a caravana com 2 dias que a caravana estava postado, para vocês verem a dificuldade que tá de arrendamento. Então eu postei lá o valor que a gente pagava, tudo e tal, né? A pessoa chegou, olhou, gostou, pegou e já me deu e dinheiro, ainda deixou a amarrou o gente negócio e ainda ficou deixou a uma gente ficar uma semana na semana casa. lá na caravana até se ajeitar sobre arrendamento. Só que o que eu falo para vocês, eu vendi ela, a caravana, e a gente não tinha um arrendamento 100% ainda, mas é o que eu falo. A Aqui, gente sabia com que dinheiro, você consegue arrendamento aqui. A gente fala que é difícil, mas se você tiver o cash mesmo para coisar, você arruma. Porque se não achasse nada, a gente ia nesse aí de 4.500 euros E para com entrar, quatro mil entendeu? e quinhentos euros você arruma arrendamento em qualquer lugar. Até, a gente já arrumou na Algarve 2 arrendamentos também, só que eram todos valores altos. Um era 800, né? E o outro era por imobiliária Se também. tiver dinheiro, que a gente fala, você consegue achar arrendamento. Então a gente mesmo, mas vocês são loucos de vender, mas a gente sabia que a gente ia arrumar por causa do valor. Você tendo valor, você arruma Você em qualquer acha? lugar. E eu estava disponível a qualquer região. Então, é o que eu falo. Às vezes a gente acha algumas oportunidades e manda lá, né? A pessoa tá chegando, a gente põe assim, sei de um apartamentinho em tal lugar. Ah, não, mas essa região eu não quero. Ah, mas não sei o que, eu não quero. A pessoa vai desprezando. Então aqui é o que a gente fala, não é questão de você não, tipo assim, de você, como Ficar quero dizer, ficar escolhendo. escolhendo. É o que a Lilian disse, você Não. não ficar escolhendo. Se você tiver disponibilidade de qualquer região e dinheiro na mão, você acha que lugar bom para morar. Você arruma ali o valor que você vai pagar ali no arrendamento caro, você faz o quê? Paga um arrendamento mais barato, compra um carrinho, porque os arrendamentos baratos ficam longe dos grandes centros,
mas você compra um carrinho e vai trabalhar Vai se ali todo ajeitando ali dia. todo dia e vem e volta, né? Às vezes compensa porque o combustível aqui é barato, então compensa muito. Então, galera, na verdade a gente juntou esses motivos e a gente conseguiu. A Luana, na verdade, viu esse primeiro apartamento que era caro, né? E na verdade eu falei pra ela, cara, a gente vai pra esse apartamento. Eu gostei muito do apartamento, era muito chique. Só que Era aí muito é o que eu mesmo. falo. Era um T3, a tinha mais um escritório tinha e tudo, 2 lá era banheiros, perfeito, tinha né? tudo, Era tudo, três tudo. quartos, tinha até um escritório em cima lá, cara, já Era monta, tipo, bonitinho, tudo recém-reformado, tava novinho. recém-reformado, tudo novo as coisas, sabe? Então assim, eu falei, nossa, era um sonho, era um sonho, era um sonho. Só que é o que a gente fala, a gente, na verdade, aqui você tem que saber pensar muito, não adianta você agir na emoção, você tem que agir muito com a razão. Né? Eu fiquei meio assim, a Liliane falou assim, nossa, amor, mas querendo não, é caro e a gente vai ter que dar praticamente quase o dinheiro inteiro da caravana, Porque assim, né? E ficar ali, né, a com gente pouca ia reserva. ter que dar tudo aquele dinheiro e no próximo mês a gente e tinha 30 dias pra gente pagar mais 750 porque aquele arrendamento, aqueles calções que a gente deu iam contar só no final quando a gente fosse no final do contrato, que seriam de 1 ano, né? Isso. 1 ano ou 2. E no final do contrato que ele ia devolver os calções ou a gente poderia ficar aqueles 5 meses. Ia ter que dar aqueles 4.500 euros e ia ter que continuar pagando o arrendamento. Então eu peguei e fiquei pesando muito aquilo. E eu peguei e falei, Arnaldo, é muito dinheiro. É muito Pra dinheiro quem não para dar sabe, galera, de uma 4.500 vez. euros aqui, você dá pra fazer muita coisa. Mu- Muita coisa de verdade mesmo. Você consegue se ajeitar, dá pra fazer muita coisa. Pra vocês terem uma noção, né? Uma compra do mês, igual a gente falou, 300 euros você faz. Agora você imagina, você com 4.500 euros, o tempo de dinheiro aí tipo assim, o tempo de assim que dá pra você sobreviver, né? É, tipo, entre mercado, essas coisas. É, Então é muito. uma reservinha. Se você conseguir guardar esse dinheiro, é uma reservinha. Aí a Luana, resumindo o negócio, galera, a Luana conseguiu achar um arrendamento pra mim, num precinho bom. A gente vai mostrar depois pra vocês a casa num vídeo próximo, beleza? E aí a gente conseguiu fazer essa correria aí, ela conseguiu achar uma casa aqui pra gente, topzinha. É numa vilinha aqui, ó, o Buritel, tá? É bem tranquilo aqui na É no onde que a interior gente... de Orem. Bem no interior. A Roraima já é interior, é no interior do interior. Só que é o que a gente fala, tendo um carrinho dá pra se ajeitar. Então a gente conseguiu num valor bom. A gente vai falar pra vocês no próximo vídeo, né? Mas assim, explicando na verdade os motivos, né? Que a gente Pra veio vocês pra terem uma cá. noção, ficar aí menos da metade do outro que a gente ia É, pagar, né? é. Já, Só para vocês terem uma ideia, a gente vai mostrar a casa para vocês e falar quanto que a gente paga. a gente paga num próximo vídeo aí, a gente vai mostrar sobre isso aí. Então, galera, é o que E a a gente gente gostou bastante da casa também, porque é bem espaçosa, bem, estamos se adaptando né? aqui, né, em questão de trabalho, algumas coisas assim, tá um pouco complicado, né, para a minha mãe mesmo que está procurando, a Liliane está afastada por enquanto, e eu por enquanto estou focado um pouco mais em subir a nossa agência, né, aproveitei que a gente tem uma reservinha, né, a gente conseguiu achar um pouquinho mais barato, seguramos uma reservinha, e estamos focando um pouco mais na agência, né, dando atenção sobre E isso aí. adaptando em questão de escola pro Daniel, eu tô indo também adaptando em questão de médico. E essas coisas a gente tem que, chega num lugar, a gente tem que se adaptar, então a gente por enquanto tá fazendo isso. Faz acho que 2 semanas também, né, que a gente mudou. Isso, faz pouco tempo que a gente chegou aqui. E a gente tá na fase de adaptação, mas por enquanto tá tudo tranquilo. Galera, mas só pra, justificando, mas galera, justificando para vocês o porquê que a gente veio pra cá, né? Então, como vocês disseram, já foi uma série de fatores que fez a gente mudar pra cá novamente, né? E sem dúvida é o que a gente fala, a gente tem que pensar muito na família da gente, não só na gente. Então, um dos fatores maiores foi isso, foi juntando todas essas coisas e aí a gente resolvemos ver o que era melhor para nossa família, E né? sobre o que você vem buscar aqui. Se você vem buscar, eu quero ganhar mais, eu quero ter uma vida mais confortável, eu quero uma segurança. Porque é muito sobre o que você vem buscar. Então pesa muito. Então cada um vai ter uma forma de pensar, de ver as coisas. Mas esse foi o nosso maneira de ver as coisas, sobre o que a gente veio buscar. Então a gente preferiu estar buscando esse caminho. Mas nada seria tipo assim, uma opção seria o Algarve, porque a gente gosta muito de lá. Se a gente tivesse uma oportunidade de estar voltando para lá, quem sabe futuramente, né? Exato, futuramente. Mas por enquanto a gente estamos aqui,
né? Estamos se Tamo bem, ajeitando, se estamos se ajeitando. organizando novamente e vida que segue, galera. E é isso aí. Galera, se você não é inscrito no nosso canal, já deixa o like aí, né? Já se inscreve no nosso canal. Se não Deixa fez o seu só comentário deixa seu aí. comentário aí do que você achou aí, né, da nossa decisão que a gente teve que tomar. Se não fez só a cotação de passagem, corre, chama aí a gente que a gente vai estar realizando a cotação de passagem para vocês. Como eu falei, a gente está dedicado 100% nisso, então a gente vai estar atendendo Manda vocês da aí. melhor forma e vai estar tentando agilizar para vocês. Galera, aqui já tá anoitecendo, É. tá ficando, ó, tá bem escurecendo já é quase 10 horas aqui, 9 e pouco. Manda aí sua mensagem que a gente vai estar fazendo a cotação direto com a gente, com uns precinhos legais para vocês que vierem inscritos pelo canal. Galera, sem mais delongas, esse foi mais um vídeo para vocês de Portugal Portugal na prática. Valeu! Valeu! Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me